Bem-vindo à comunidade cristã Nova Vida. Boa noite a todos. Vamos começar orando e depois vamos cantar o hino Ele é Exaltado. Pai amado, obrigada, Senhor, por esta noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe, fortaleça os corações, anima, consola os corações que precisam ser consolados. Cuida de nós, ó Pai, e nos ajuda a estarmos sempre atentos ao que o Senhor tem a nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar o hino Ele é Exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos cantar agora o hino Estamos Reunidos. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em seu louvor, pois sua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em seu louvor, pois sua glória tem enchido este lugar. Pois sua glória tem enchido este lugar. Vamos cantar agora este hino, chama A Orarmos. Já é uma oração a música, né? Vamos cantar então com esse sentido, ok? A orarmos, Senhor, vem encher-nos com o seu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida
Uma boa noite. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida de todos e que nós possamos, neste momento, estar junto, meditando sobre a palavra de Deus no livro de Hebreus, que é o livro que eu escolhi para trazer essa breve meditação para nós. E eu desejo muito, espero muito que essa palavra venha falar com você no teu coração e que venha fazer diferença, que venha fazer você mudar, meditar na palavra de Deus de uma maneira em que você sempre busque Ele mais e mais. Eu vou ler todo o capítulo, vamos meditar sobre todo o capítulo 3 do livro de Hebreus. Eu não vou ler ele todo inicialmente, mas nós vamos já começar indo versículo por versículo até chegar ao final e a gente vai tendo uma aplicação para as nossas vidas. Vamos iniciar aí orando ao Senhor, pedindo a Ele a sabedoria, pedindo a Ele o entendimento da palavra e compreensão da palavra, que a palavra dEle caia em nossos corações, nas nossas mentes e que venha fazer diferença, que venha gerar frutos. Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Deus, em que nós entramos na presença do Senhor, ó Deus, humildemente, Senhor Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria da Tua palavra, que eu possa, Deus, durante essa meditação, conseguir, Senhor Deus, expressar de maneira correta, de maneira certa, e que a Tua palavra, Senhor Deus, vai de encontro às necessidades, ó Deus, da Tua igreja, do Teu povo, daqueles, ó Deus, que necessita, Senhor, de uma palavra, necessita, ó Deus, de uma exortação, necessita, Senhor Deus, da Tua palavra, Deus, para continuar, ó Deus, acreditando, crendo no Senhor e colocando sempre as nossas vidas, ó Deus, aos Teus pés. Obrigado, Senhor Deus, e abençoa a vida de cada um, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Esse capítulo 3 de Hebreus, ele faz um paralelismo entre Moisés e Jesus Cristo, mostrando a superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés e mostrando o porquê. Ele faz também um paralelo entre o povo hebreu que saiu do Egito e podemos dizer a igreja, o povo de Deus nos nossos dias. E ele inicia então o capítulo 3, no versículo 1, ele inicia da seguinte forma: por isso, santos irmãos. Santos irmãos define aquilo que nós somos, porque nós fomos santificados na pessoa de Jesus Cristo. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós entramos num processo de santificação das nossas vidas. Então, toda vez que a gente pega a palavra de Deus e lê, toda vez que a gente ora ao Senhor, toda vez que a gente busca a Deus, nós estamos nos santificando. Então, nós só fazemos isso por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos permitiu sermos chamados de santos irmãos. Continuando, que participa da vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Que o autor ele chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote. Que é o apóstolo? Podemos dizer que Jesus é o representante de Deus para nós, como apóstolo. Ele é o representante de Deus para nós, é aquele que nos traz Deus, que faz nos conhecer a Deus, é aquele que nos mostra Deus, Nós vemos Deus na pessoa de Jesus Cristo. E sumo sacerdote é aquele que representa a nós perante Deus. Então, essa é a definição que podemos dar aqui a apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então ele dizendo que a qual
Esse Jesus, ele foi fiel a Deus, como também foi fiel a Deus em toda a casa de Deus. Muito bem, no versículo 3, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Muito bem, no versículo vindouro, ele vai dizer o seguinte, que Jesus, ele é superior a Moisés, porque Moisés foi fiel à casa de Deus, mas uma casa que Deus o estabeleceu, uma casa que Deus o constituiu. Jesus Cristo foi fiel como filho à casa que ele mesmo constituiu, que ele mesmo construiu, que essa casa somos nós. Então ele diz que muito mais valor, muito mais digno de glória tem o construtor, aquele que faz a casa. Ou seja, aquele que constrói uma casa, ele tem muito mais valor do que a construção em si. Ou seja, Jesus Cristo, como construtor da casa, que somos nós, ele tem muito mais valor do que nós mesmos. Se nós pegarmos a humanidade inteira, nós não somos dignos de Jesus Cristo. Nós não somos peso, mesmo que Jesus tem. Jesus é superior a nós todos, a humanidade inteira. Essa é a definição que eu dou para Jesus Cristo em relação a todos nós. Então, ele diz aqui no versículo 3, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Se nós somos casa de Jesus Cristo, muito mais honra e glória tem Jesus Cristo sobre esta casa, que somos nós. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu, todas as coisas é Deus. Então nós sabemos que Deus estabeleceu todas as coisas, Ele formou todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Deus formou o céu, a terra, as árvores, as estrelas e tudo que neles há. Nós olhamos para a grandeza de que Deus fez, para as coisas que Deus constituiu, que Deus fez, e aí nós definimos Deus. Deus é superior a toda esta criação. Isso, considerando nós junto dessa criação, em toda a sua criação, isso nos mostra a grandeza de Deus perante nós. Esse versículo que no 4 diz, toda a casa é estabelecida a alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ele diz que Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O que ele está dizendo para a gente aqui é que nós temos que guardar até o fim. Se nós dizemos que somos de Cristo Jesus e participamos da casa de Jesus Cristo, nós precisamos guardar até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Não é um dia, meu querido, minha querida, a gente ter recebido o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, ter entregue ao Senhor Jesus Cristo as nossas vidas, ter feito um dia a oração, aquela oração de confissão dos nossos pecados perante Deus, e achar que tudo acabou ali, não precisamos mais nos preocupar com nada, que agora nós estamos salvos, estamos a caminho da terra prometida, então não precisamos mais nos preocupar. Vivemos a vida da maneira como nós
queremos, como nós achamos que devemos viver. Não é isso. O capítulo 6, o versículo 6 diz que nós devemos guardar firmemente até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A esperança em Jesus Cristo. Ele é nossa esperança. Temos que guardar até o fim. E do versículo 7 ao versículo 11, nós vemos aqui uma citação do livro de Salmos 95, nós vemos uma citação de Salmos. Então eu vou ler. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: este sempre erra no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, nesses versículos de 7 a 11, Deus está muito irado com o povo. Muito irado com o povo que ele escolheu para ser o povo de Deus. Deus, ele com mãos fortes, tirou esse povo do Egito, mandando todas aquelas pragas para mostrar para o faraó o poder que Deus tinha. Abriu o mar para que o povo passasse em terra seca no meio do mar. Deus sustentou este povo durante 40 anos no deserto. Este povo viu maravilhas de Deus, Deus agindo na vida deles. E no final, este povo foi rebelde, foi incrédulo ao Senhor. Não creram de coração. Eles queriam as maravilhas que Deus podia fazer na vida deles, mas eles não queriam o compromisso com Deus. Eles queriam ser levados, queriam ser sustentados por Deus, mas não queriam a participação deles com Deus, o coração deles, entregar o coração deles a Deus verdadeiramente. E o autor do livro, então, de Hebreus, eles nos dá aqui um alerta para que nós não façamos a mesma coisa. Então ele diz, no 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Quero lembrar, irmãos, como já comentei, que não é porque um dia nós fizemos uma confissão de fé no Senhor Jesus Cristo, aceitando, recebendo Ele em nosso coração por uma oração, e que pare por aí. Não é assim que tem que ser. A nossa confissão de fé, ela precisa ser confirmada por nossas atitudes, por nosso dia a dia, precisa ser confirmada pelos nossos frutos, por aquilo que nós fazemos para o Senhor também, pela nossa vida, pela maneira como nós vivemos neste mundo. Então, a nossa confissão de fé, ela tem valor se ela for acompanhada com a nossa fé. Se ela for acompanhada com nossa fé, ela tem grande valor. Se não, só fica aquelas palavras que nós fizemos um dia, uma oração, e não vai passar disso. Muitas pessoas correm o risco, eu não diria, não é que perde a salvação, mas as pessoas talvez realmente, de fato, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo de coração. Muitas pessoas chegaram a Jesus Cristo pelo benefício que Ele pode trazer. E mais, não entregaram verdadeiramente o seu coração ao Senhor. O autor aqui, ele traz essa história e faz esse paralelo, não é à toa. Não é à toa que ele traz. O povo hebreu daquela época e nós de hoje, qual a diferença? Se nós estivéssemos lá naquela época, não teríamos agido da mesma forma que talvez esse povo agiu?
talvez. E nós hoje? Ele diz: tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pergunto, o que tem nos afastado de Deus? O mundo, a televisão, Facebook, WhatsApp, novelas, roupas, moda, o mundo. Como é que nós temos andado? Nós temos espelhado no mundo, andado como o mundo anda? Ou nós temos tentado mostrar para o mundo como é que ele tem que andar? Como é que tem sido a minha vida? O que nos afasta do mundo? O que nos afasta de Deus? 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Duas coisas importantes aqui. Exortai-vos mutuamente. Você viu um irmão em pecado? Você viu um irmão com algum problema? Chame ele e exorta-o. Hoje, agora, exorta-o. Fale com ele. Não sai comentando coisas dele. Não sai falando coisas dele, mas exorta, fala com ele. Busque teu irmão. Traga o teu irmão de volta. Se ele está em erro, não fique comentando sobre a vida dele, sobre as coisas que ele está fazendo. Não fique fazendo fofoca. Traga ele de volta. Exortai-vos mutuamente no tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado a gente já sabe, e o pecado é o que mais destrói o mundo. O mal do homem, do ser humano, é o pecado. O maior dos maus do ser humano é o pecado. O pecado, ele destrói famílias, ele destrói nações, ele mata, ele corrói, corrompe. O pecado é enganoso. O pecado destrói filhos e pais. O pecado é o mal, o pior mal da humanidade é o pecado. Continuando então, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato, veja bem que ele cita de novo a palavra se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O autor coloca de novo se de fato guardamos firmes até o fim. Então volta a repetir de novo, ele parece voltar a repetir, bater na mesma tecla. Seja fiel até o fim. Permaneça, continue firme, não desanime. Não deixe que as coisas do mundo desanimem você. Seja firme até o fim. Cristo morreu por você, não foi só ontem, não. Cristo morreu por você ontem, hoje e amanhã. Então seja fiel a Ele ontem, hoje e amanhã também. Você é de Cristo. Lembra que você é casa de Cristo? Você é construção do Senhor? Então permaneça firme nessa construção, no nosso Deus. Continuamos, 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Não seja como aquele povo. Nós já temos o exemplo daquele povo. E nós sabemos o que aconteceu com aquele povo. Então não endureça o vosso coração. Nós temos vários exemplos, e este é um exemplo que está sendo citado aqui. 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Então, no 19, nós lemos assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, a incredulidade do povo hebreus
fez com que eles não puderam entrar no descanso do Senhor, na terra prometida, na terra de Canaã, e eles pereceram todos no deserto. Fazendo agora um paralelo entre o feito de Jesus e o feito de Moisés. Vemos que Moisés tirou o povo através das mãos poderosas de Deus do Egito e levou este povo para o deserto, a caminho da terra prometida, Canaã, para que eles pudessem ali entrar na terra de Canaã no descanso do Senhor, uma terra que manava leite e mel. E vemos que isso aconteceu, que o povo saiu do Egito. Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, onde eles eram escravos ali de Faraó, e Moisés, através das mãos poderosas de Deus, conseguiu tirar este povo do Egito. E este povo saiu do Egito. Mas por causa da incredulidade dele, nós vimos que esse povo ficou no deserto. Jesus Cristo, da mesma forma, ele nos tirou do lamaçal de pecado. Ele nos trouxe para uma nova vida. Ele nos resgatou daquela maneira pecaminosa de viver. Ele nos trouxe para uma nova vida, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Ele nos tirou de uma vida de escravidão do pecado para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Ele nos tirou da escravidão deste pecado para que nós pudéssemos então glorificar o nome de Deus. Porque lembra que em Gênesis diz lá que nós nascemos para a glória e honra do nome de Deus? Pois é. Na verdade, todas as coisas que acontecem são feitas para a honra e glória do nome de Deus. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, fica aí essa mensagem para os irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um, que essa mensagem possa ser proveitosa, possa falar no coração de cada um. Oremos então e em seguida que Deus abençoe vocês na oração que nós teremos logo mais, e que cada um possa colocar os seus pedidos aí diante do Senhor, diante do nosso Deus, e que nós possamos continuar firmes e fortes em Jesus Cristo, porque Ele é o único que vale a pena. Ele é o que nos resgatou e é o nosso Salvador. Ele é o sumo sacerdote. Jesus Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus. Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus. Ele adentrou aos portões dos céus. Ele assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele nos aguarda que nós façamos a mesma coisa, que aconteça com a mesma coisa. E nós devemos então de fazer as coisas certas enquanto nós caminhamos nessa vida. Nós devemos fazer as coisas direito enquanto caminhamos nessa vida. As coisas que nós fomos instruídos, as coisas que a palavra de Deus nos instrui, para que nós também nos adentramos aos portões do céu e nós possamos ir ao lado do Senhor e nós possamos gozar da eternidade junto ao Senhor. Porque o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, nos aguarda, nos espera. Que Deus abençoe a vida de cada um. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa palavra do Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Deus, seja exaltado. O Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado através das nossas vidas, ó Deus. E, ó Pai, obrigado por esta mensagem, ó Deus, por essa breve mensagem, por essa meditação. Obrigado pela palavra do Senhor salvadora e eficaz em nossa vida. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Protege e abençoa a vida de cada irmão, Senhor Deus. Sê com cada um, ó Pai, neste momento que nós estaremos orando juntos, ó Deus, que o Senhor esteja no nosso meio, Deus, que o Senhor esteja recebendo as nossas orações. Em nome de Cristo Jesus é que eu agradeço. Amém.